Oi pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a resolução de mais um desafio, tá? No vídeo de hoje eu quero demonstrar aqui o código que resoluciona, né? Que soluciona o desafio Grades Control. E eu, né, já fiz todos os testes aqui no meu Insomnia, né? São 7 questões que são propostas, né? Eu não vou executar aqui essas questões aqui, que vai dar um pouco de trabalho, né? E o interessante é demonstrar aqui o código, certo? É, no vi é, Na descrição desse vídeo vai estar um repositório do GitHub com o código onde você vai poder acessar, fazer o download, estudar, né? E alterar, criticar conforme a sua vontade, tá? Fica à vontade para isso. Então, vamos ao código, né? Vamos abrir aqui o meu Visual Studio Code, né? Antes de eu abrir o código, eu quero demonstrar aqui, fazer uma explicação aqui de como é que eu estruturei essa API aqui. Então, eu tenho aqui, né, o meu arquivo principal que eu chamei de server.js. Eu tenho uma pastinha aqui chamada source, onde eu coloquei o código fonte, tá? Tem o readme, é onde vai estar a explicação aqui do meu, né, o readme aqui do meu projeto, o meu arquivo JSON, né, onde ele é gerado pelo npm, tá? E temos aqui o arquivo, a pasta node modules, né, que é a pasta onde o Node.js vai instalando os módulos que a gente vai utilizar nessa API. Então, abrindo aqui o source, tá? Eu fiz uma divisão aqui em controllers, né, em helpers. Eu gosto muito desse conceito de helpers aqui. Aqui nesse helpers eu gosto de colocar todos os arquivos aqui que podem ser utilizados para a configuração, tá, do meu projeto. Eu também gosto de colocar functions, né, um arquivo de functions aqui, que são funções que eu posso utilizar em diferentes projetos, né? Para esse caso aqui, ele não foi necessário, eu não utilizei a functions, tá? Eu utilizei somente o configs. E eu vou explicar porque que eu não usei functions, tá? Então deixa eu abrir aqui o meu configs primeiro, né? Eu criei aqui nesse configs, tá? Uma const onde eu chamo de endpoints, tá? Então aqui eu venho adicionando todos os endpoints que eu vou utilizar dentro do meu projeto. Eu gostei disso, de fazer isso daqui, porque na hora que você vai digitar, né, a endpoint lá no arquivo de rotas, né, você só fica muito mais fácil o autocomplete, eu achei. E também depois, se você quiser alterar o caminho dessa rota, aqui você só vem e altera nesse arquivo e automaticamente essa rota ela vai ser alterada, né, em todos os arquivos do projeto. Então fica muito interessante aí para você fazer manutenção, tá? Aqui ó, no meu arquivo de controllers aqui, nesse caso eu não utilizei nenhum controlador específico, tá? Aqui na minha pasta de JSON, né, eu tenho aqui, né, o meu arquivo grades.json, né, e eu até fiz aqui, fui fazendo cópia, né, eu fui fazendo, quando fiz os meus testes, né, eu gerei 7 vezes aqui, tá, é um arquivo de backup aqui. E aqui o meu arquivo de rotas aqui, né, eu achei mais interessante dividir as rotas por arquivo, né, cada arquivo desse aqui está representando uma rota. Né? Quando eu fui escrevendo esse código, colocando apenas em um único arquivo, o arquivo foi ficando muito grande e foi ficando difícil dar manutenção nele. Então pense aí, é possível dividir, né, essa rota, né, em vários arquivos, onde cada arquivo vai corresponder a uma rota? É possível. Então eu fiz uma pesquisa e é possível você fazer isso. E aí com isso eu consegui a modularidade dos arquivos. E em cada arquivo desse eu estou pondo o processamento referente a cada rota. Então, ó, se você der uma olhada aqui nos meus endpoints aqui, ó, cada endpoint aqui, ó, add, né, corresponde a uma rota aqui, ó, add, avg, tá? Remove, né? Então eu fiz essa divisão das rotas aqui em arquivos porque eu achei muito mais fácil para dar manutenção nos arquivos,
tá? E na pasta storage aqui eu gosto de colocar imagens e os arquivos de logs, tá? Nesse projeto aqui eu não coloquei, né, nenhum logger aqui, tá? Mas isso aqui vai ficar para uma atualização futura, tá, ok? Então deixa eu só abrir aqui, né, o meu arquivo aqui de endpoints, tá? Ele tá configurado dessa maneira aí, tá bom, pessoal? Então eu estou fazendo a exportação aqui dos meus endpoints aqui. Eu vou utilizar essa variável aqui nos outros arquivos do projeto para mim conseguir acessar esses endpoints aqui. Então, feito isso, vamos aqui ao arquivo server, né? Então o meu arquivo server aqui, vamos dar uma olhada nele mais de perto, tá? Então eu faço todas as importações aqui do Express, né, do FS, e eu faço a importação aqui das minhas rotas, tá? E eu também faço a importação aqui do meu arquivo de config, que eu vou chamar ele de helper aqui dentro do meu arquivo, tá? Então olha só que eu achei interessante fazer, né? Quando você vai digitando o seu endpoint, por exemplo, aqui, ó, eu acesso o meu arquivo de helper, né? Helper. Ponto. Aí ó, aparece já lá ó, endpoints, né? Então dou enter, ponto. E aí qual é o endpoint que eu quero usar? Ah, eu quero usar aqui o endpoint, tá? Grades. Então ó, grades. Então eu achei mais fácil, né? Estruturar dessa forma porque para mim fica interessante o autocomplete aqui. E aqui na frente eu estou colocando a rota. Então eu vou habilitando todas as rotas aqui. Então, por isso que eu fiz aquela estruturação lá dos endpoints dentro de um arquivo de config, e aí eu faço, né, a exposição desse arquivo de config aqui por meio dessa variável helper, tá? E depois eu faço aqui, né, eu faço o start aqui do server, né, ligo o listen nele, tá certo? Então, feito isso daqui, né, mostrado isso daqui, vamos aqui agora, né, para o mais importante aqui do nosso projeto, né, do nosso desafio, que são as rotas. Então, ó, por exemplo, aqui na minha rota de Edge, né, então esse aqui é o meu arquivo, tá, de Edge, onde eu faço a importação, tá, das bibliotecas aqui que são necessárias. Eu também faço a importação do helper aqui, ó, que aí depois eu posso, né, venho adicionando aqui esse endpoint aqui. Então, né, primeiramente no Edge aqui eu faço a leitura do arquivo, depois eu monto o novo dado e já depois que eu faço, né, a atribuição do next ID a esse novo ID, né, a esse novo dado, eu já vou atualizar ele. E depois eu atualizo também o timestamp dele com o momento correto da inserção, tá? Depois eu faço, né, a inserção desse novo dado que foi criado dentro da grades, e depois eu faço a escrita do arquivo, né? É muito simples aqui essa, tá? Essa rota aqui. Então, feito isso, vamos aqui para o AVG, né? O AVG, ele é o que? Ele é uma extensão do arquivo aqui de SAM, tá? Quando eu fiz esse arquivo de SAM aqui, a rota do SAM, né? Onde você vai fazer a soma aqui dos valores aqui, tá? Eu percebi que o AVG é muito parecido, então eu só fiz algumas adaptações dentro do AVG. Então deixa eu explicar aqui o SAM, tá? Então a gente vai receber aqui um student, né, um subject aqui. Eu faço a leitura do arquivo, depois eu verifico se esse student que foi passado existe no arquivo. Também verifico se o subject existe, né? Porque se o student não existir e o subject não existir, não adianta fazer nenhuma soma de valores, tá? Depois eu verifico se existem, né, o student casado com o subject que foi informado. Se não existir, tá? Eu também informo para a API, tá? Depois que eu faço a filtragem aqui, né? Essa filtragem aqui, ó, observa que o pulo do gato aqui
resolução dessa questão, tá? Você vai fazer a filtragem aqui dos dados, né, que são casados aqui e colocar dentro do data filtered aqui. E depois você faz um reduce, tá? Desse array aqui, né, somando o valor, tá? E depois você vai colocar dentro de um objeto result aqui, tá? O student que foi passado, o subject e o total, tá? E depois você envia ele para a API, né? Para a API demonstrar lá para o usuário. O AVG é basicamente, né? É muito parecido com isso, né? Ele só vai mudar aqui algumas coisas, tá? Então, o AVG aqui, ó, basicamente eu tenho a mesma estrutura lá do SAM, tá? A diferença é que agora aqui eu estou usando o type, né? E aqui, tá? Na hora de você exibir o resultado, você faz a cálculo da média. Então, eu pego a soma, né? E aí eu divido ele pelo total de dados que está dentro do array de filtrados, né? Depois eu pego aqui, né, o tamanho, né, e eu vou exibir aqui eles, tá? Aí ele exibe um objeto bem interessante, né? O subject, o tipo, o total, né? O tanto que existe, né? A quantidade que existe e a média, tá certo? Bem tranquilo aqui o AVG depois que você faz o SAM, tá? Praticamente aí é a mesma coisa. O BEAST, né? O BEST aqui, que é para você pegar os 3 maiores, né? Ele tem aqui, eu fiz ele de um jeito, tá? Qual é a dificuldade dele aqui, né? A maior dificuldade dele aqui é você ordenar para procurar os 3 maiores, né? Então eu fiz ele pegando, né? A estrutura básica do AVG, apenas alterando, né? Os dados aqui, né? Porque aqui eu vou pegar um subject e um type. Então é basicamente lá o do SAM. É a mesma estrutura. A mesma estrutura que eu usei no SAM eu estou utilizando aqui. Tá? Só tendo cuidado aqui para fazer as adaptações, né? E aqui, ó, o pulo do gato para resolver aqui, né? Para encontrar os 3 maiores é esse daqui. Você vai ordenar o objeto A e o objeto B de acordo com o critério, né, do value, tá? Então ele vai ordenar o objeto completo aqui, tá? Então ele vai ordenar aqui numa ordem crescente, né? Maior para o menor aqui, tá certo? E aí depois que você vê o resultado é só você, né? Você vai ser capaz de responder a questão, tá certo? Então o consult, né? Vamos dar uma olhada aqui no consult, ele é bem pequenininho mesmo, né? Então o consult aqui, basicamente você vai passar um ID lá na requisição, eu estou passando ele através de um get, tá? E aí depois, né? Eu vou pesquisar, né? Esse ID dentro da grade e eu vou retornar, né? Aquela grade que corresponde àquele ID que foi enviado via GET e eu vou enviar ele, né? A API vai devolver ele como resposta, tá? Muito tranquilo aí o consult, tá bom? O remove, tá? Então vamos dar uma passada rápida aqui pelo remove, né? Então, remove aqui, eu vou receber o ID que eu quero remover. Eu pesquiso, né, esse ID dentro né, faço a leitura aqui do arquivo de grades, faço uma pesquisa dentro do arquivo de grades por esse ID. Se eu encontrar ele, aí eu vou remover. Se eu não encontrar, eu vou dizer que essa grade não foi encontrada. Caso eu encontre, né, ele, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma filtragem, né? Eu vou remover eu vou nesse const filtered aqui, eu vou pegar lá da grade todos os elementos que são diferentes, né? Deixando isolado só aquela grade que eu quero remover, né? Então eu fiz uma remoção assim. Depois eu faço a atribuição dos dados filtrados dentro da grade original e aqui dentro desse filtered vai estar todas as grades, né, todos os dados, com exceção daquele que foi removido aqui na linha em cima, tá?
e depois eu faço aqui a escrita do arquivo. Então vamos lá, acho que eu já passei por todos aqui, eu acho que eu só não falei aqui do update, né? Então vamos dar uma olhada aqui rápida no update, por esse vídeo não ficar muito grande, tá? Então, o update aqui, eu estou utilizando aqui, né, o put para fazer o update, tá? Então eu vou fazer aqui uma leitura das requisições que foram enviadas e do ID que também foi enviado, tá? Então faço a leitura do arquivo e aí eu faço a procura, né? Dentro do arquivo de grades, né? Eu faço a procura daquela data, né? Daquela grade que foi enviada, né? Para fazer a atualização. Caso a grade não seja encontrada, eu envio a resposta de grade não foi encontrada. Do contrário, eu faço a atualização, tá? Tendo cuidado que você tem que atualizar aqui, né? A grade que foi informada, né? Então, como a grade é um vetor, eu estou informando aqui o índice, tá? E o índice ele foi capturado aqui, ó, tá? Pelo find index. Então, e aqui eu também tenho que atualizar aqui, tá? O timestamp, tá? Então, com os dados e o ID, né, foram enviados através da requisição, o único dado que não foi enviado através da requisição foi o timestamp. Então eu estou pegando o próprio timestamp que está lá na grade, né, no arquivo de grades lá, acessando o índice específico lá e reatribuindo para eu não perder esse timestamp. E depois eu faço aqui a escrita do arquivo, ok? Pessoal, então é isso aí. Essa é a minha resolução aí do desafio Grades Control, tá? E aí eu quero desejar aí um forte abraço para todos, tá? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. E aí você pode acessar o meu código, baixar, estudar, alterar, tá? Manda para mim se você tiver visto alguma atualização interessante que precisa ser feita, tá? E é isso aí. Que venha o próximo desafio.